Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar um pouco sobre linguagem, tá? E mais especificamente sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, tá? Então a gente vai conhecer um pouco sobre isso, tá? Sobre essa divisão que existe na linguagem, além de outras divisões, né? A gente hoje vai conhecer um pouco sobre verbal, não verbal e mista, tá? Então, a linguagem, antes de tudo, a gente já sabe que a gente usa a linguagem para se comunicar. Isso a gente já sabe. Tá? Então, a gente pode se comunicar através de gestos, através de expressões faciais, que é o modo como a gente fica, né? O que a gente faz quando está conversando com outra pessoa, é como a gente se expressa, né? Então, às vezes a pessoa está falando abobrinhas, né? E você está assim, ó. Uhum, uhum. Ou às vezes você está encantado com o que a pessoa está falando e você está assim, não é? Então, isso tudo, isso faz parte da linguagem, tá? E a depender de como você se expressa, a gente pode classificar isso em linguagem não verbal, em linguagem verbal e linguagem mista, tá bom? Então, bora conhecer um pouco mais sobre cada uma. A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas. Então, a verbal é tudo que a gente escreve ou fala. E depois eu coloquei aqui, oralidade igual a fala. Né? Como eu sempre falo em sala de aula, quando a gente está falando, a gente está usando a oralidade, tá bom? Então, oralidade é a mesma coisa que fala. Tá? Então, se você está falando, você está usando a oralidade. Por exemplo, eu estou usando a oralidade, tá? Que eu estou falando. Ok? Então, verbal é tudo aquilo que o indivíduo se comunica através de algo escrito ou falado, tudo bem? Já não verbal é o contrário, né? Ele vai se comunicar usando algo que não é escrito e nem é falado, ou seja, através de gestos, através de expressões faciais, ou, né? Então toda essa o que a gente chama aqui, né, aqui pro lado do Nordeste, aqui, pelo menos eu moro em Pernambuco, a gente fala toda essa muganga, né? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, muganga. Então, fulano está fazendo muita muganga, né? Essa é a forma dele se expressar pela linguagem não verbal, tranquilo? É tudo aquilo que não usou palavra. Então pode ser um desenho, pode ser uma imagem, tá? Pode ser as expressões que ele está fazendo ali na hora, pode ser um gesto, tudo bem? Isso é o que a gente chama de linguagem não verbal. Já a mista misturou tudo. Pegou um pouquinho da verbal, pegou um pouquinho da não verbal, deu a mista. Então, é quando faz a combinação entre verbal e não verbal, tá? É o que a gente vai entender agora. Linguagem verbal. Então, eu trouxe dois exemplos aqui. Você parou, está viajando com sua família e de repente, tá, você olha para o lado e vê uma placa. Chegou no restaurante, né, alguma coisa, em algum lugar, enfim. E olhou para o lado e viu uma placa assim: é proibido fumar neste local. Pronto. Tá lá o aviso, né? Tá lá o aviso na parede. É proibido fumar neste local. Usou palavras? Sim. Proibido estacionar. Usou palavras? Sim. Linguagem verbal. Tranquilo? Isso é linguagem verbal. São as palavras escritas. Nesse caso aqui, são palavras escritas. Se estiver falando, as palavras faladas. Tranquilo? Então, isso é linguagem verbal. Não verbal, linguagem não verbal. É aquela através de desenhos, de imagens, tá? Expressões, gestos. Nesse caso aqui do exemplo, são duas imagens, tá? Ela está me dizendo alguma coisa? Tá. Mas ela está falando, né? Ou está escrito alguma coisa? Não. Mas está me passando informação. Por isso que eu chamo de linguagem. Porque também me passa informação, tranquilo? Então, veja que na primeira imagem tem um sinal de bloqueio e um charuto, né? Um cigarro. Tranquilo? Eu já sei que é proibido fumar. E do outro lado, eu já sei que é proibido estacionar. Tem o E de estacionar e tem um bloqueio. Está cortando ele ali numa linha diagonal. Então, proibido estacionar, proibido fumar. Eles falaram alguma coisa para mim? Falaram, com certeza, mas falaram através de palavras escritas? Não, falaram através de imagens. Isso é não verbal, linguagem não verbal. Tranquilo? E a outra linguagem mista é a combinação da verbal com a não verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na primeira, já tem o proibido fumar.
ok? Agora está escrito, tem o desenho e tem a palavra escrita. Linguagem mista. Segundo exemplo, tem uma foto de uma garota, né, de uma moça aqui, tá em desenho, tá? E tem ela pensando, né? Tá escrito aqui. Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então misturou aqui imagem, misturou desenho, misturou palavras escritas. Linguagem mista. E do outro lado, proibido de estacionar. Tem a imagem com bloqueio, né? Em vermelho, proibido de estacionar. E está escrito também proibido de estacionar. Então, imagem combinou aqui, imagem combinou com palavras escritas. Então, eu tenho linguagem mista. Tranquilo? Super simples, assunto super simples. Vamos para o próximo slide, tá? Onde eu trouxe uma questão. A questão aqui vai ser diferente, pessoal, das aulas anteriores. Eu trouxe a imagem e vou conversar com vocês agora sobre ela. Tá bom? Então, aqui nesse desenho, tá? Aqui no. É uma história em quadrinhos, só que eu peguei só uma parte, só um quadrinho só da história. Aqui a gente tem a Mônica com os amigos dela, né? É Cascão, Cebolinha e Franjinha. Não, outro. Não, esqueci o nome do outro. O nome do outro eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu pesquisar aqui. É o Chaveco. Eu nem lembrava desse personagem, Chaveco. Então temos Cascão, Cebolinha, Chaveco e Mônica para tirar uma foto deles. E ela diz: sorriam, tá? Então vamos lá. A questão aqui vai ser o seguinte: eu vou falando, vou perguntando, vocês vão respondendo daí, tá bom? Vocês vão comentar depois, na verdade. Então bora lá. Se acertaram, como é que foi? Ok? Então Mônica diz: sorriam, tá? Então quando a Mônica diz sorriam, tá? Esse balão de fala dela, tá? Com a fala dela escrita. É linguagem verbal, não verbal ou mista? Pausa, tranquilo. E aí? Bom, então é a linguagem verbal, não é? Porque tem a palavra escrita aqui. É justamente o que ela fala, tá bom? Então, essa parte daqui a gente chama de linguagem verbal, tranquilo? Já ali, os meninos, né? Os meninos, veja que os meninos começaram a dar um sorriso ali. Aquilo é linguagem o que exatamente? Verbal, não verbal ou mista? Aquele sorriso lá do pessoal. O pessoal está sorrindo ali, ó. Né? Essa linguagem, veja que eles estão sorrindo, eles estão se comunicando. É linguagem verbal, não verbal ou mista? Pausa, voltamos. Sim, acertou quem respondeu. Linguagem não verbal. Naquele caso é a linguagem não verbal, tá? Aquele ali é não verbal porque eles estão sorrindo. Eles estão se manifestando de uma forma que não estão falando, tá? Ali são as expressões faciais, tranquilo? E juntando essa linguagem não verbal das expressões faciais dos meninos, junto com a fala da Mônica, que é a linguagem verbal, a gente tem nesse quadrinho aqui, a gente tem no quadrinho de forma geral, mais ampla, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou a linguagem mista. Juntou tudo agora. A gente tem o quê? Pausa, voltamos. Então acertou quem disse que agora nós temos a linguagem mista. Porque a gente tem a linguagem verbal da Mônica com a linguagem não verbal dos meninos, que é no sorriso, e a gente junta tudo e o quadrinho todo tem a linguagem mista, que é a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal, tranquilo? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa outra videoaula, essa outra videoaula que fiz agora, né, sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Lembrando que vocês já sabem como proceder quando tiver dúvidas. Deixe um comentário aqui que eu vou respondendo, tá? A gente vai conversando. Isso me ajuda demais. Dá aquele like, né? Compartilha com o pessoal e podem perguntar que eu respondo, tranquilo? Espero que tenham gostado e a gente se vê depois, tranquilo? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!